Você usa silicone por adição no seu dia a dia? O que você precisa saber sobre as características desse material e sobre as técnicas de moldagem para evitar erros e falhas? A Dental Speed idealizou junto com a 3M a Masterclass de hoje para que você possa dominar ainda mais o seu material. Bom, meu nome é Josiane Lozzi, eu sou dentista e trabalho como líder do time de especialistas clínicas na 3M. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como realizar moldagens mais precisas. Talvez já tenha acontecido com você, de moldar um paciente e precisar remoldar por perceber logo de cara alguma falha ali naquele molde que você acabou de fazer. Um outro ponto também que pode acontecer é a gente moldar, não perceber de imediato nenhuma falha ali visível naquele molde, enviar para o laboratório confiando que está tudo certo, e depois perceber que as peças não adaptaram bem. E aí no modelo, muitas vezes, essas peças estão bem adaptadas, mas em boca não. E aí você precisa gastar muito tempo fazendo ajustes que podem fragilizar e danificar a sua restauração indireta, e até ter a necessidade ali de refazer aquela peça. Então, o ideal realmente é que a gente copie fielmente aquela condição clínica da boca do paciente, especialmente aquela região supercrítica das margens do preparo em uma única moldagem. E aí, alguns erros podem acontecer, e esses erros podem estar associados à técnica e ao material. Quanto à técnica, né, um erro comum que a gente pode cometer ali é selecionar a moldeira de uma forma errada. Então, se eu escolho, por exemplo, uma moldeira muito pequena e a distribuição do material entre o dente e a moldeira não fica homogênea, eu posso ter problemas. A dica aqui é, entre os dentes e a moldeira, eu preciso ter um espaço homogêneo ali em torno de 2 a 3 milímetros. Eu posso errar também no afastamento gengival, no controle de umidade e sangramento. Se eu uso um material também, né, que não resiste ao rasgamento, eu posso ter algum problema justamente nessas margens ali do preparo. Se eu não respeito o tempo de trabalho também e demoro para levar em boca, eu posso ter esse tipo de problema aqui, né, do material tomar presa antes de chegar na boca do paciente. A situação contrária também pode acontecer quando a gente retira o molde da boca do paciente antes dele completar a polimerização. Então, a dica é não seguir ali pela dureza aparente que o material tem, seguir pelo tempo que é indicado realmente pelo fabricante. E quanto aos materiais, né, o que a gente tem hoje aí de opção de materiais de moldagem? Então, existe o silicone por condensação, ele é um material com menos precisão que o silicone por adição, e na reação de polimerização dele, ele perde alguns subprodutos. E por isso, a gente tem um tempo mais limitado para vazar esse modelo, dependendo ali do material, da marca, em torno de 1 a 2 horas. O poliéter, que é o Impregum da 3M, né, a marca comercial, ele é uma excelente opção, ele tem ali uma hidrofilia que é intrínseca, o tempo de trabalho dele é muito interessante, ele tem um snap set que a gente chama mais longo, então para trabalhar, por exemplo, né, com casos de grandes reabilitações, casos de implante, ele é um material aí que pode ser super interessante. E o nosso foco de hoje, que é o polivinil siloxano, que é o silicone por adição. Então, o que a gente pode aí falar desse material? Então, de propriedades, né, que o silicone por adição tem, que são interessantes, é essa capacidade de recuperação e a alta estabilidade dimensional. E isso é clinicamente importante porque quando eu tenho sulcos muito profundos, reentrâncias, espaços interproximais, essas regiões sofrem intensas forças de elongação. E o silicone por adição suporta isso muito bem. Porém, ele é um material que é naturalmente hidrófobo, e isso é um problema. E aí, para aumentar a hidrofilia do material, os fabricantes precisam colocar ali alguns componentes, geralmente surfactantes, e esses componentes, eles melhoram a hidrofilia, porém eles pioram a resistência ao rasgamento. Então, esse é um grande desafio de qualquer fabricante de silicone por adição. O que a 3M fez? A 3M patenteou um componente que chama carbosilano, e esse componente, ele aumenta a hidrofilia do silicone por adição, do Express XT, porém, ele não diminui a resistência ao rasgamento, ele mantém a resistência ao rasgamento alta. Então, a gente tem aí o melhor dos mundos, né? Boa hidrofilia, boa resistência ao rasgamento.
E a questão do tempo, né? Qual que é o tempo que a gente tem ali para poder vazar em gesso? Então, eu preciso esperar só aquele tempo inicial ali da recuperação elástica, né? Após remover aquilo da boca do paciente, que é em torno de 30 minutos, e aí eu tenho até 14 dias para poder vazar esse modelo de gesso. Então, isso é muito interessante, por exemplo, se você trabalha com laboratórios em outras cidades, outros estados, pode ser um ponto super interessante aí para você trabalhar, né, com silicones por adição. Ele tem, além da pasta densa, duas viscosidades ali de pasta fluida, a de baixa viscosidade, que é a roxinha, e a de média viscosidade, que é a azul. Qual que eu escolho, qual que é melhor? As duas, em questão de precisão, são iguais. Então, elas têm a mesma precisão. Agora, o escoamento é que é um pouquinho diferente. A pasta de baixa viscosidade, ela escoa um pouco mais do que a pasta de média viscosidade. Então, é muito uma questão de preferência do profissional, trabalhar com uma pasta com maior ou menor escoamento. Bom, a qualidade do material que você usa, a gente já viu que é super importante, mas não é só isso. Então, a gente precisa se atentar também para as etapas do processo, né, para a técnica em si. E aí eu preciso checar sempre a questão do afastamento e hemostasia, a seleção correta da moldeira e a técnica da moldagem em si. Quanto ao afastamento gengival e hemostasia, eu posso utilizar a técnica ali do fio único ou do fio duplo. Geralmente, quando eu utilizo essa técnica, né, o que eu quero é um tecido gengival saudável, claro, isso aí é um pré-requisito super importante nesse ponto. Eu preciso visualizar muito bem ali os limites daquele meu preparo e eu preciso controlar de forma adequada a umidade e o sangramento. Nessa técnica, né, utilizando o fio único ou fio duplo, o fio mais fino, ele fica dentro do sulco, né, então ele faz um afastamento vertical ali daquela gengiva. Geralmente esse fio permanece durante toda a moldagem, ele só é retirado depois, né, ele não é retirado antes. E o fio mais grosso, ele vai promover um afastamento mais horizontal. Esse fio, ele é removido antes da moldagem com a pasta fluida, tá? Então, com a densa a gente ainda pode manter aquele fio ali, mas na hora, imediatamente antes de moldar com a fluida, a gente remove esse fio mais espesso, tá? E uma outra opção também, que é super interessante, é a opção da pasta afastadora astringente que a 3M tem. Claro que em qualquer uma dessas técnicas, a gente sempre tem que ter muito cuidado com o biotipo que a gente está trabalhando. A gente sabe que os biotipos mais finos, eles não aceitam muito desaforo, então a gente precisa ser mais cuidadoso nesse tipo de biotipo periodontal. Bom, essa pasta adstringente de afastamento gengival, basicamente, ela é utilizada em seringas do tipo Centrix. A 3M tem um dispensador desse, que chama dispensador Filtec, utilizado para as nossas resinas de cápsula, que também serve para essa pasta afastadora. Então, é uma opção interessante para utilizar aí, caso você não tenha a Centrix. E aí você pode injetar dentro do sulco, a observação realmente é colocar bem no interior daquele sulco, como a gente vê aí no vídeo. Esse afastamento que é promovido é um afastamento mecânico, ele não é um afastamento químico, não tem ali um produto químico que vai agredir aquele periodonto e afastar. Então, é um afastamento puramente mecânico. Coloca, injeta aquela pasta ali, ela se expande um pouquinho e faz esse afastamento mecânico. Ela também tem na composição dela cloreto de alumínio, que é um hemostático que não interfere na polimerização dos materiais, então é um ponto interessante também. Deixo aquela ali, né, essa pasta ali no suco por pelo menos 2 minutos, e aí eu removo, lavo, né, com spray de água e ar da seringa tríplice. E pronto, eu tenho ali esse afastamento feito. Geralmente, quando eu vou utilizar a técnica do fio único, né, usando um fio só, ela é uma excelente substituição aí. Se eu utilizaria, né, na minha situação clínica, a técnica do fio duplo, é interessante usar o fio mais fino e a pasta afastadora substituiria o segundo fio, tá? Então, são pontos aí importantes para que vocês saibam também sobre esse produto, que pode ser um coringa aí no dia a dia do consultório. E como selecionar a moldeira? A grosso modo, essa moldeira ela precisa ser rígida, a gente não pode ter uma moldeira flexível para não gerar distorção. De preferência, o ideal é que ela não seja perfurada. Moldeiras pode ser metálica, acrílica, de plástico, desde que seja rígida
e, de preferência, não perfurada, tá? Então, são características importantes na hora de você escolher e selecionar a sua moldeira. Claro que a gente precisa observar que, com o uso do adesivo, isso é bastante otimizado, né? Essa moldagem é bastante otimizada, então, sempre que possível, utilizar o adesivo de moldeira. Sem o adesivo, o que acontece é que pode haver ali uma soltura desse material, né? Dessas paredes ali da moldeira. Quando eu utilizo uma moldeira perfurada, né, no lugar do adesivo, eu posso ter mais chances ali de distorção, então o ideal realmente é que seja uma moldeira lisa, uma moldeira rígida e com o uso do adesivo, tá? Então são pontos importantes aí na hora de selecionar a moldeira para a gente ter um melhor aproveitamento. Técnicas de moldagem, eu posso utilizar a técnica do passo único e do passo duplo. Qual é melhor, né? Que técnica que é melhor, qual que é mais precisa? Existem alguns trabalhos mostrando que a técnica de 2 passos apresentou uma menor variação dimensional. Porém, eu acho que mais importante do que isso é o seu domínio sobre a técnica, se é de passo único, se é passo duplo, enfim, é você realmente dominar aquele passo a passo e todo o protocolo do que você está fazendo. E principalmente respeitar os tempos corretos, né, e o uso de um bom material. Então, talvez isso seja mais importante aí do que a escolha entre uma técnica e outra, tá? Bom, importante também a gente falar aí sobre a utilização das luvas, né, na hora de fazer a manipulação desse material, especialmente o material denso. Então, nunca utilizar luvas de látex, tá? Elas têm ali na composição um material que interfere na polimerização do material, tá? Do silicone por adição. Então, nunca utilizar luva de látex. Pode ser utilizada as luvas nitrílicas, luvas vinílicas, ou então, sem luvas, só com a mão bem higienizada ali, você pode fazer essa manipulação da pasta densa, tá? Então, são algumas dicas importantes. Outra dica também, antes de moldar, que é importante a gente seguir, é fazer a remoção daquela smear layer, aquele pó que ficou remanescente ali de uma restauração provisória, de um cimento provisório, ou do acabamento, quando a gente faz o acabamento ali de um núcleo de preenchimento. Então, remover bem ali esse pó remanescente, né, com álcool, ou fazendo o polimento daquela superfície, e aí sim moldar, né, e fazer o cuidado também de observar os dentes adjacentes, né, se eles também não possuem ali algum resíduo dessa smear layer, tá? Então, esse pó, ele inibe a polimerização dos materiais de moldagem, então, por isso, a gente precisa se atentar para fazer essa correta remoção. Quando eu for manipular a pasta densa, ela tem que estar bem proporcionada, então ela vem ali com as colheres dosadoras, né, com cores específicas, laranja com laranja, branco com branco, e aí sempre fazer essa proporção bem correta para que o material fique ali com a proporção realmente igual, né, da branca e da pasta laranja. Faço aí, então, a manipulação desse material, posso manipular bem aí por até 2 minutos, até que ele fique completamente homogêneo, sem estrias brancas, então ele tem que estar realmente com a cor bem homogênea. Isso significa que o material foi bem manipulado. Posso colocar na moldeira e levar em posição, né, fazer a técnica de moldagem. Aqui é um vídeo sobre a moldagem de passo único que eu gravei para vocês. Então, nessa técnica, o que vai acontecer é que a pasta fluida e a pasta densa, elas vão tomar presa junto. Então, eu tenho aqui a manipulação dessas pastas densas, né? Então, proporcionadas corretamente, ali a mesma proporção. Interessante eu manipular aqui com a ponta dos dedos, porque a palma da mão, ela tem uma temperatura um pouco maior, então ela pode acelerar um pouco a presa do material. Então, a ponta dos dedos ali, fazendo esses, entre aspas, né, esses beliscões, pode ser uma técnica mais interessante. Então, observe que a cor tá homogênea, né, sem estrias nem nada. Coloco ali na moldeira e agora eu vou injetar a fluida. Primeiro, super importante, no molde ali, né, no silicone denso, e depois na boca do paciente, pelo mesmo motivo da palma da mão lá, pela temperatura. A temperatura da boca é maior, vai acelerar a presa. Então, antes injete ali no molde, no caso, né, sobre o silicone denso, e só depois na boca do paciente. E aí, após a remoção, a cópia, né, desses sulcos, e essa foi a moldagem de passo único simultânea,
né, onde fluido e densa tomaram presa juntos, tá? Então, essa é uma opção aí. Bom, e a gente tem também a opção da moldagem de 2 passos. Em resumo, eu moldo com silicone denso, faço alguns alívios, né, para criar espaço para a pasta fluida, e em seguida injeto a fluida e levo novamente em boca. Esses alívios, eles podem ser feitos de diferentes formas. Ele pode ser feito com recortes ali, removendo aquelas ameias, pode ser utilizado um bisturi, pode ser utilizado um alveolótomo, então tem instrumentos específicos para isso também no mercado. Eu posso utilizar também, antes de moldar com a densa, posicionar um filme de PVC ali sobre a silicone densa, né, para levar em boca. Então, dessa forma, eu já crio automaticamente um alívio, muita gente faz dessa forma. Eu posso fresar com uma broca, por exemplo, uma maxi-cut ali. Algumas pessoas utilizam também de levar a densa em boca, fazer algumas movimentações para criar esse espaço. A gente só precisa ficar atento porque isso pode gerar ali algumas distorções que são indesejadas, mas muita gente faz dessa forma também. E outras pessoas acabam moldando um modelo de estudo, um modelo que está com enceramento ou um mock-up com a pasta densa, né? E dessa forma a gente já tem ali aquele alívio e acabamos por fazer ali, na verdade, o molde na boca do paciente mesmo, né? Usando ali realmente o paciente uma vez só, né, já que a densa eu moldei através ali do modelo de estudo, enfim. Então, muita gente utiliza desse recurso também, é uma opção, tá? Bom, e na hora de levar essa pasta, especialmente a densa ali, né, em boca do paciente, eu preciso me atentar quanto à inserção da moldeira. Essa inserção, ela precisa ser lenta, eu não preciso de muito desespero e força na hora de fazer essa inserção. Então, pode ser uma inserção ali lenta e gradual. Para dar mais estabilidade, uma região que é bem interessante da gente pressionar, tanto superior quanto inferior, é a região dos pré-molares. Então, é uma região que dá um pouco mais de estabilidade ali, para fazer realmente essa pressão de uma forma mais homogênea, tá? É diferente do que a gente geralmente usa no alginato, né, em que a gente posiciona geralmente a distal primeiro e depois a gente vem posicionando ali, puxando para mesial, né? Então, aqui o ideal é que a gente faça realmente essa inserção de forma bem horizontal. Essa pressão eu preciso tomar cuidado, né, para não pressionar demais, como eu falei, eu preciso ter em torno de 2, 3 milímetros ali entre o dente e a moldeira, então quando acontece essa situação clínica aqui, de expor a moldeira ali, esse é um ponto crítico, tá? Então a gente precisa se atentar para isso também. Sempre, né? Quando eu for, antes de colocar a pasta fluida, eu preciso secar bem ali aquela região. O ideal é que esteja mais seco, apesar de que sim, o material tem hidrofilia, mas o ideal é que ele esteja mais seco. E aí, imediatamente antes, eu removo aquele segundo fio, que é o fio mais calibroso. Se eu estou utilizando a técnica do fio duplo, né, aquele fio mais fino, eu posso deixar lá no interior do sulco e fazer a moldagem com ele. Mas esse mais espesso, né, o segundo fio, eu removo imediatamente antes ali de fazer a moldagem com a fluida. Aqui um outro vídeo também que eu gravei para vocês dessa manipulação, aqui a moldagem de 2 passos. Então, a mesma coisa, proporcionando ali corretamente. Então, observa que as colheres dosadoras, elas são dessas cores, né? Não é à toa, é para usar sempre uma colher para uma pasta, a outra para o catalisador, então cada uma tem a sua função ali. Faço aquela manipulação mais com a ponta dos dedos, como a gente falou. Cor homogênea, levo ali em posição. E faço ali essa pressão, geralmente na região dos pré-molares, né, para dar um pouco mais de estabilidade. Aqui a montagem do dispensador. Então, esse dispensador, ele tem 2 adaptadores ali, né? A gente sempre precisa selecionar o correto, que é o da proporção 1:1. Bom, então eu levo ali em posição, moldei com a pasta densa, né? E nesse caso aqui, a técnica de alívio escolhida foi fazer os alívios, né, com um bisturi, fazendo os recortes aí com bisturi. Então, eu posso remover ali bem aquelas regiões de ameia, enfim, criando realmente o espaço para o silicone fluido.
Sempre primeiro, como a gente falou, primeiro no molde, depois na boca do paciente, né, pela questão da temperatura ali. Interessante também, quando colocar, injetar na boca do paciente, fazer esse jato de ar, isso ajuda a entrar um pouco mais ali dentro do suco e copiar aquelas margens do preparo que são tão importantes, né, pra gente. E aí, após a remoção. Então, essa foi a moldagem aí de 2 passos. Aqui uma outra opção também de moldagem em 2 passos, tá? Mas com uma outra técnica de alívio. Mesma coisa, pego ali a densa, manipulo da mesma forma, bem proporcionado. Essa técnica que a gente chama de técnica do marshmallow, né? Quando a gente primeiro cruza ali essas pastas e aí sim começa a manipular. Ponta dos dedos. Aqui a luva que está sendo usada é uma luva nitrílica, né? Então não é luva de látex, não vai interferir na polimerização do material. Coloco na moldeira. E aqui está sendo colocado um filme de PVC. Como a gente falou, esse próprio filme de PVC vai criar automaticamente o alívio na hora que eu levo isso aí em posição. A dica é, na hora de colocar esse filme de PVC, não coloque ele muito esticado. Se você coloca ele muito esticado, ele não vai criar alívio nenhum. Então, pode colocar ele um pouco mais dobrado, né, para poder fazer esse alívio. Aqui a mesma coisa, primeiro no molde, depois na boca do paciente, jato de ar ali para ele copiar bem as regiões ali do término, né. Leva em posição, aguardo o tempo de presa, e aí removo. Então, essa foi a técnica de 2 passos, porém com outra opção aí de alívio, né, para não precisar fazer aqueles recortes lá separadamente. É uma opção interessante também. Bom, algumas dicas, né, então sempre que for proporcionar ali pasta base catalisadora, sempre na proporção de 1:1, então elas têm que estar bem iguais ali. Misturar até ficar homogêneo, até não ter lista nenhuma, né, estria nenhuma. Seleção da moldeira precisa ser adequada, né, respeitar o tamanho ali do paciente, moldeiras lisas, rígidas, não perfuradas, de preferência adesivadas, né, com adesivo. Fazer o alívio ali, né, na técnica de 2 passos, para criar o espaço para silicone fluida. Inserção da moldeira na posição e duração correta, como a gente viu ali as dicas. Jato de ar após a aplicação daquele material leve para ele copiar melhor aquela região ali do término. E quanto à desinfecção, né? Acabei de moldar, tá tudo certo, a moldagem ficou excelente. Eu preciso desinfetar aquilo ali antes de mandar para o meu laboratório. Então, primeiro eu preciso lavar com água corrente, né, para remover aqueles resíduos de saliva. E aí eu posso fazer ali um jato de spray com desinfetante de nível intermediário. Qual desinfetante? Várias opções, né? A gente tem o ortoftaldeído, a gente tem o quaternário de amônia de 5ª geração, álcool 70 a 90%, então são algumas opções que a gente tem aí no mercado. Após fazer essa desinfecção, né, enxagar com água corrente e aguardar por aproximadamente ali 15 segundos, né, enquanto eu faço esse enxágue. Em seguida, né, eu posso guardar esse meu cartucho, então o cartucho ele sempre deve ser guardado com essa ponta misturadora usada, eu não posso voltar aquele lacre que veio inicialmente no cartucho, então ele sempre é guardado dessa forma, é uma forma de manter o material ali, de evitar que aquela ponta, né, nessa troca e voltando o lacre ali, base e catalisador se misturem e o material comece a entupir ali justamente naquela ponta. Tá? Então, sempre mantenha a ponta misturadora usada e, claro, né, desinfetada. Alguns checklists, né, de moldagem, tanto antes quanto após a moldagem. O que a gente precisa observar? Antes da moldagem, verificar aquela questão do espaço ali da moldeira, né, então eu tenho que ter sempre aquela questão de 2 a 3 milímetros ao redor do dente. Preciso verificar se todas as distais dos dentes ali estão na área que vão ser moldadas. Eu preciso avaliar também o eixo de inserção e remoção da moldeira. E, claro, sempre que eu for utilizar a técnica, né, do duplo passo, fazer os alívios ali. E, caso exista alguma área retentiva ali na boca do meu paciente, eu posso fazer algum alívio, né, na boca do paciente com cera, enfim, para evitar alguma situação ali mais crítica. Após, né, fazer essa moldagem, eu vou verificar se todos os detalhes que são necessários foram copiados, né, o dente, o preparo, as margens, se eles foram bem capturados.
E o material de moldagem precisa estar bem aderido ali na moldeira, né? Não pode ter um tipo de soltura daquele material da moldeira. Então, são alguns pontos aí, só recapitulando e para fechar tudo que a gente conversou hoje. Eu agradeço, né? Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Agradeço também a Dental Speed, que é uma grande parceira da 3M, pelo convite, e a gente se vê em outras aulas. Até mais.